Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Hoje nós estamos com mais uma aula remota aí através da plataforma Eduque no programa Escola em Casa. Caso você queira reassistir essa aula ou alguma outra aula que já passou, no final vai ter lá o linkzinho para você ser direcionado para as demais aulas, né? Hoje o nosso tema é dilatação dos sólidos, né? Na aula seguinte falaremos das dilatações dos líquidos. Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos pegar aí a definição de dilatação, né, segundo a maioria dos livros, é as variações nas dimensões do objeto causadas pela variação de temperatura. Ou seja, o objeto vai aumentar ou reduzir o seu tamanho conforme ele seja aquecido ou resfriado. E eu frisei bem ali as dimensões do objeto, porque esse objeto ele pode ter várias formas. Então, essas dimensões eu coloquei para vocês aqui, ó, no popularzinho 1D, né? 1D seria uma dimensão, que nós chamamos de dilatação linear. Temos que seria representada aí por um fio, né? Um trilho, né? Qualquer coisa que tenha um comprimento muito grande, que seja dada em linha reta. Além disso, nós temos a dilatação que nós vamos chamar de 2D, né? Nós chamamos ela de dilatação superficial e seria representado por piso, lajota, né? Essas coisas. E temos aí a dilatação em 3D, juntando três dimensões, que nós chamamos de dilatação volumétrica, que aí são objetos inteiros, né? Por exemplo, corpos inteiros sólidos, né? Esferas, cubos, cilindros. E para completar esse estudo, pessoal, tem uma dedução matemática que durante essa aula não cabe, tá? Essas fórmulas aqui que eu coloquei para vocês na tela, elas são utilizadas para resolver exercícios, tá? E a gente vai resolver aqui, inclusive, tá? Exercícios relacionados a esse tipo de dilatação. Como o nosso tempo é muito curto, nós não vamos conseguir fazer um tipo de cada, né? Nós vamos organizar aqui, mas você percebe aqui, ó, que a fórmula tem a mesma estrutura, ó, tem um sinal de igualdade, depois é tudo multiplicação, sendo que aqui, ó, variação de temperatura, enfim, explica nos slides seguintes como essa fórmula aqui é organizada, mas só muda a letra, ó. Linear é o ΔL, superficial é o ΔS, ΔV é o volumétrico, e os outros termos aqui permanecem aqui similares, né? Então vamos lá ver os efeitos da dilatação no dia a dia. Então isso aí é um trilho, né? Um trilho de trem, você observa aqui que tem um retinho, né? Mas tem outro aqui que está meio torto. Por que isso ocorreu? Não, isso ocorreu aqui porque esse trilho, exposto ao sol, ele foi aquecido e durante a noite ele foi resfriado. E por estar sempre nesse efeito, né, de dilatação, quanto no dia quanto na noite, o trilho não tinha espaço para aumentar ou reduzir. Reduzir tinha, né, mas para aumentar o seu tamanho. E aí, lá no final, ele poderia, por exemplo, sobrar um pouquinho de trilho, né? São pedaços aqui, cada pedaço desse de trilho tem um tamanho, mas como não tinha espaço para ele crescer, então ele cresceu para o lado, né? Entortou, né? Então é um exemplo. Outro exemplo aqui será uma reportagem, né? Que ocasionou, você vê aí que não é um buraco, né? Isso aqui, como a gente chama no popular, empenou, né? Então essas placas de concreto, elas são expostas ao sol e elas sofrem as dilatações, né? Isso aqui dentro de uma ponte, pessoal, isso aqui não pode acontecer. Você imagina ter uma ponte, está passando o carro lá e quebrou a ponte porque deu uma rachadura lá. Então, existem ferramentas dentro da engenharia que evitam isso daqui, né? São chamadas as juntas de dilatação. Aqui um exemplo na casa, né? É uma rachadura causada aí pelo sol, né? E aí o rapaz está preenchendo aqui com massa, né? Para que essa dilatação, pelo menos nessa parte aqui, ela não venha a aumentar ainda mais. Então vamos lá ver os fatores que influenciam na dilatação térmica, pessoal. O que eu preciso saber? Que influencia naquela forma que eu mostrei para vocês. O primeiro é a temperatura. A temperatura, pessoal, vai influenciar, inclusive, no tipo de dilatação que eu vou ter. Se ela for positiva, significa que o objeto aumentou o seu tamanho. Se a dilatação for negativa, quer dizer que o objeto reduziu o seu tamanho. E isso está associado à temperatura como? Se houver uma variação positiva, o objeto aqueceu, por exemplo, foi de 20 para 40 graus. Aumentou aí 20 graus.
então ele vai aumentar o seu tamanho. Se for uma variação de temperatura negativa, ou seja, ele perdeu temperatura, por exemplo, de 20 para 10, perdeu 10 graus, portanto ele vai perder o seu tamanho. E aí, vamos seguindo lá nas regras. Então, temperatura, o tamanho original do objeto. Como assim, pessoal, o tamanho original do objeto? Então, na natureza nós temos objetos de vários tamanhos. Vamos simbolizar aqui uma régua, né? Uma régua feita de metal. A régua tem 30 centímetros. Então, lógico que essa régua, quando ela for aquecida, ela vai aumentar pouco tamanho, né? Milímetros, centímetros, aí ia depender do tipo do material. Por quê? Durante esse período que ela for aquecida, ela já tem um tamanho de 30 centímetros. Então, eu posso ficar aquecendo ali o tanto que for. Ela vai derreter, mas ela não vai ter uma dilatação tão grande quanto um objeto, por exemplo, que tenha 1 metro, ou que tenha 5 metros, né, como foi ali as partes do trilho ou as partes de concreto. Então, além do tamanho original do objeto, nós temos o tipo de material, né? E aí nós fechamos aí os 3 fatores que influenciam principalmente na dilatação térmica, né? Nós temos a temperatura, nós temos o tamanho original do objeto e o tipo do material, né? Cobre, o alumínio, né? O aço, todos esses materiais, o próprio concreto, né? Todos esses materiais devem ser levados em consideração por alguns sofrerem uma facilidade maior aí de variar tanto a temperatura, né, com uma outra grandeza que nós vamos estudar em aulas futuras, ou na própria condutividade, né? E aí isso influencia também na dilatação térmica. Então vamos lá ver aqui como é que isso se encaixa na nossa fórmula. Então nós temos aqui a fórmula da dilatação linear, por isso que tudo está L aqui, com exceção do T, né, que é a temperatura. Então, o ΔL seria a variação de tamanho, o tanto que ele aumentou ou reduziu, dependendo se a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, o aumento ou diminuição de tamanho é representado pelo ΔL. Como L, pessoal, nós vamos ter esse termo aqui, ó, o tamanho original do objeto. O objeto tinha 5 metros quando foi aquecido ou resfriado. Então, vou colocar aqui 5 metros. Esse termo aqui, pessoal, que eu vou chamar de alfa, na dilatação linear. Na dilatação superficial é o beta e na dilatação volumétrica é o gama. Então, esse terminho aqui, ele é o coeficiente de dilatação do material. Isso aqui é uma tabela, né? Nos slides seguintes vai ter uma tabela para você ver. São valores que são extraídos por laboratório, né? Dependendo do tipo do material. Se for cobre é um, se for aço é outro, se for ferro é outro, alumínio, ouro, prata. Todo elemento da tabela periódica tem um coeficiente de dilatação. E, por último, o ΔT, a variação de temperatura. Agora vamos lá fazer só uma breve explanação aqui sobre os coeficientes, né? Lembrando, está aqui o alfa, que nós vimos no slide anterior, temos o beta e temos o gama. São letras gregas, né, para representar os coeficientes de dilatação. Tem uma regrinha aqui, pessoal, porque é o seguinte, ó, o coeficiente de dilatação do aço não vai mudar só porque o aço agora é um piso, ou não vai mudar só porque o aço agora é um cilindro. Então, nós temos uma regrinha aqui que é simples, ó. Na dilatação linear é o alfa. Na dilatação superficial é o beta. Só que o beta, como é superficial e está em 2D, então é 2 vezes o alfa, ó, como está aqui no quadrinho. Porque são 2 dimensões. E no coeficiente de dilatação volumétrica, como é 3D, então é 3 vezes o alfa. Né? Então, por isso que tem essa regrinha aqui. Às vezes, na questão, ela pede a dilatação volumétrica, mas dá lá só o alfa. Aí você multiplica o alfa vezes 3, porque são 3 dimensões. E aí você consegue obter o valor do gama, que é o que precisa para resolver a questão. Essa aqui é uma relação um pouco mais complicada, mas a gente não acha tão interessante. Você, geralmente, na questão, vai ter ou o dado direto do beta ou do gama, ou vai dar o alfa, e aí você vai multiplicar por 2 ou por 3, de acordo com o exercício que você tem que resolver. Do lado aqui, eu coloquei os coeficientes de dilatação dos elementos, né, que são mais comuns aparecerem aí, né. Então, nós temos aí o alumínio, cobre, ferro, vidro, chumbo, aço, ouro, zinco, platina, latão, e aí poderia aumentar mais ainda, né. Esses valores são valores, né, em notação científica, porque é muito pequenininho isso aqui, e representa isso aqui, ó. Isso aqui é dividido para 1 milhão, né. Então, a cada 1 grau Celsius, vai aumentar ou diminuir essa quantidade aqui no comprimento do material, né?
E aí você observa aqui que tem uns que aumentam um pouquinho mais, né? Por exemplo, aqui o zinco, ele tem um aumento ou diminuição de tamanho muito maior do que a da platina, que é 9 aqui, ó. Considerando aqui, né, que é tudo a 10 a menos 6. Então, essa aqui é o que representa o alfa, né? Se fosse o beta, eu iria multiplicar isso aqui por 2, e o gama aqui seria de multiplicar tudo por 3, e assim sucessivamente. Para finalizar o nosso estudo, pessoal, nós vamos fazer uma questão, e para poupar o nosso tempo, eu sublinhei aí as partes que são importantes para a gente fazer. Eu vou explicar a vocês rapidamente o que está acontecendo aqui para a gente ganhar o tempo. Então, é uma construção de uma ponte, e na ponte são colocadas ali blocos, e eles têm 5 metros de comprimento. Sendo que você tem que ter um espaço de 1 centímetro entre um bloco e outro, e ele vai aumentar aí um pouquinho, né, por causa da variação de temperatura, que nesse caso é de 10 a 40, né? E aí, desculpa, não é de 10 a 40 não, geralmente faz 20 e durante a noite faz 10 e durante o dia faz 40. E aí, a pergunta é, qual é o espaço que deve ser colocado entre os blocos para que eles tenham pelo menos 1 centímetro de tamanho? Tanto é que as questões aqui, ó, tá 1, né? Essas que tem 2 aqui, é porque 1 centímetro já tem que estar resguardado, e eu vou acrescentar dentro desse 1 centímetro o tamanho que a placa vai aumentar ou diminuir. Então essa é a questão, vamos lá resolver. Uma dilatação linear, né? Essa fórmula aí que nós vimos nos slides anteriores, e aí eu vou só pegar os termos que eu peguei aqui, ó, marquei para vocês, e acrescentar nessa fórmula. 5, portanto, é o tamanho original da placa, né, da placa da ponte. O alfa foi dado aqui, né, não disse qual foi o material, mas deu o coeficiente aqui. E eu tenho aqui a dilatação de 40 para 20. Por que está de 40 para 20? Porque geralmente faz 20 graus. E a temperatura máxima que esse objeto vai atingir é 40. Vamos supor que esteja de dia aí, e aí exposto ao sol tenha 40 graus. E aí vai atingir a dilatação máxima, né? E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó, 40 menos 20 dá 20, né? Eu permaneci esses dois termos. 5 vezes 5 dá o 25, e aí eu repeti o 10 a menos 5. Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar o 25 por 20, que vai dar 500, e aí sobrou 10 a menos 5. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou transformar esse número em notação científica, ou seja, eu vou andar 2 vírgulazinhas para cá, e aí vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Não tem essa alternativa aqui. Isso aqui, pessoal, está aumentando de tamanho. Isso aqui é 5 milímetros, pessoal. 5, 10 a menos 3 é dividido por 1000. Né? Então, eu posso transformar isso aqui, né, andando mais 3 casinhas para frente, né? Estava aqui, né? Fica 1, 2, 3. E aí, além dos 1 centímetro que tem que ter 5 milímetros aí de folga, né? Que é o espaço da dilatação. Você pode pensar assim, ah, mas 5 milímetros é pouco. 5 milímetros é bem pouquinho, mas 5 milímetros a cada placa, pessoal. Se aí tiver 40 placas na ponte, no final isso vai fazer diferença. Pode dar uma rachadura, alguma coisa aí. Então, voltando lá para a nossa resolução, são os 1 centímetros que a questão pede, mais os 5 milímetros, né? E aí nós temos um gabarito, portanto, a letra B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de dilatação dos sólidos. A aula que vem é dilatação ainda, mas somente dos líquidos, e eu vejo vocês lá na aula que vem. Então, até breve.